Espero que estejam bem, todos. Uma felicidade do mundo. Tem festa, né? Tô sabendo que a maioria da sala está indo. Festa da faculdade, amanhã é feriado, né? Nova festa? Agora a gente vai dar seguimento da aula, que eu já tinha falado dessa aula com muito grupo, só que eu vou ter que fazer essa aula mais fechada porque vai ter que estar fechada. Deveria estar. Então, nós vamos falar agora sobre o mecanismo de Barton e da próxima aula a gente vai falar sobre assistência ao Barton e vamos ter que começar a fechar o programa, né? Essas 3 aulas. Na próxima aula eu vou dar aula com todo mundo junto, a próxima turma que a gente está assim, né? Já vai começar já de forma. Tem problema não, tá de boa? Tá? Nem. A gente está com pouco tempo. Mas é bom, eu posso dar o tempo para vocês procurarem, porque é estudo metodologia ativa, falam só as coisas assim, pronto. Pode andar, não queria adiantar? Também não, eu estou viajando quinta-feira, só volto na sexta. Agora até as 11. Não, e tipo assim, adiantar no mesmo dia, só que mais cedo, antes da nossa animação. Não, eu tenho um centro. Tá? Então, pessoal, segunda-feira. Eu não tenho que dar. Eu quero ajudar vocês, mas não dá. Sexta agora? Online, sexta. Não, sexta não tem mais nada. Então, pessoal, nós vamos falar essa aula. Essa vai ser uma aula curta, mas a gente vai ver que eu quero que vocês entendam e tenham algumas pequenas pegadinhas, algumas coisas que vocês vão achar que é tão fácil, mas chegando na hora podem confundir vocês, tá? Então eu peço atenção que vocês prestem atenção e tirem as dúvidas mesmo que estiver, porque vai, às vezes bate um pouco de dúvida, bate um pouco de coisa, especialmente na prova vocês vão ter, pode ter alguma complicação, tá bom? Então, o que é o parto, pessoal? O parto nada mais é que o estágio resolutivo da gestação, ou seja, é a expulsão do feto, tanto por via genital ou a retirada por via abdominal. Para se falar de um trabalho de parto, pessoal, é importantíssimo que a gente conheça o trajeto. É importante que a gente conheça o objeto, o motor, o mecanismo e a fase do parto. O que vocês entendem por trajeto, meu caro amigo Ricardo? Ricardo. O bebê vai passar por onde o bebê vai passar, muito bem, Ricardo. Por onde o bebê vai passar. Então, vai ser desde o fundo do útero onde ele vai passar. A cabeça dele vai passar pela pelve superior. Pode complementar. Aí. Como é que é? Vai começar por onde? Passar por onde? Então, vai passar pela pelve superior, pela pelvis média e sair na parte da parte genital, nas partes moles, na vagina. Tá certo? Então, compreende todo esse trajeto. Objeto, o que a gente entende por objeto na bolsa? Falante. O que é um objeto no parto? O que você acha? Como é que é? Gabriel, seu direito. Fala, Gabriel. O que é um objeto? O feto. O bebê só depois que tiver no seu colo. Quando ele está se passando, ele é feto. Depois que ele nasce, ele é bebezinho? Não, recém-nascido. Tá bom? O que você acha, Tadeu, que é um motor? As contrações. E o mecanismo de parto? O que é o mecanismo de parto? Helder? Mecanismo de parto? Se é via genital ou via abdominal? Não. Alguém saberia? Não. Luísa? A parte química? A parte hormonal? Maria?
Isabel. Tá? Mecanismo, pessoal, são a adaptação involuntária que o feto tem à pelvis feminina, tá? Então, a nossa aula, vamos falar do trajeto, vamos falar do objeto, do motor, e o mecanismo, tá? Nós vamos deixar a fase do parto para a próxima aula. A fase do parto, pessoal, é como é dividido o parto propriamente dito. Como é que a gente vai dividir o parto? O parto ele vai se dividir em primeiro período ou fase de dilatação, segundo período ou fase de expulsão, terceiro período ou fase de declutação e o quarto período que é a hora de ouro, ou o ouro de segurança de final, tá certo? Então a gente vai deixar essa outra última parte para a próxima aula, onde a gente vai fazer com todo mundo explicando, para depois entrar na parte do partograma, tá? E o partograma a gente vai fazer separado também, para todo mundo fazer. Oi? São adaptações que o feto tem à pelvis da perna. São posições que ele vai encontrando para poder sair. São involuntárias. Ele vai fazer. Isso, vocês vão ver aqui mais na frente, para vocês entenderem o mecanismo. Porque o mecanismo se divide em várias etapas. Tá bom? Então, o trajeto, ou também chamado canal de parto, né? Estende-se desde o útero até a fenda vulvar, tá? Temos que entender que a pelvis menor é que a gente vai dizer que é a bacia obstétrica. Eu tenho que conhecer alguns estreitos, como o estreito superior da pelvis, tá bom? Estreito superior da pelvis. Eu tenho o plano médio e o plano inferior. Geralmente, quando eu tenho o plano de menor diâmetro, é o plano médio, onde vai encontrar com as espinhas isquiáticas, tá? As espinhas isquiáticas. Esse é o ponto menor da pelvis. Geralmente, nessa etapa é onde eu tenho maior dificuldade em ter um parto, tá? Então, eu sempre tenho, para lembrar a vocês, que eu tenho a conjugata diagonalis. Que essa conjugata diagonalis é uma medida, onde eu vou fazer um toque na minha paciente e com o dedo indicador e médio eu toco no promontório, venho até o promontório. Eu encostando no promontório, eu coloco meu dedo aqui e já tenho essa medida. E eu mensuro mais ou menos quanto que é essa medida. Essa medida tem em torno, geralmente, de 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Quando eu tenho um diâmetro de 12 centímetros, eu sei que minha conjugada vera obstétrica vai ser esses 12 centímetros menos 1,5, tá? Vai dar 10. Se eu tenho 12 centímetros ou mais, a possibilidade dessa criança, desse parto ir para frente é muito grande. Se eu faço isso aqui e dá menos de 12, eu já sei que eu tenho um parto que pode ser complicado. O parto quer dizer, não quer dizer que não vai nascer? Não, vai nascer, porque isso a gente só sabe que vai determinar durante o trabalho de parto. Mas quando já eu vejo que tem menor que 12 centímetros, que eu sei que eu vou ter uma conjugada menor de 10,5, conjugada vera obstétrica, já me chama a atenção. Opa! Esse parto pode ter complicação. Eu posso diagnosticar que vai ser uma DCP, ou seja, uma desproporção céfalo, que é a cabeça, pélvica. Só com isso aqui, posso diagnosticar? O que vocês acham? Não posso. Mas por que eu não posso? Porque a gente só vai saber durante o próprio trabalho de parto. Porque o feto ele se adequa às proporções da mãe e geralmente ele consegue nascer. Eu somente durante o parto eu posso dizer que teve ou não uma DCP. Tudo bem? Tudo bem? Vocês entenderam? Só para que vocês entendam essas medidas, tá? As pelvis mais comuns que vocês já conhecem, ginecoide é a pelvis feminina,
tá? Pelvis típica. O melhor prognóstico para o parto vaginal. O seu maior diâmetro, tá? É o transverso aqui. O maior diâmetro é o transverso. Olha só. Vocês lembram que era o maior diâmetro que a gente falou na pelvis média, que o menor diâmetro era bispial, não, as vezes. Se eu tenho essa ginecóide, esse diâmetro é maior. Então, se ele é maior, me proporciona um melhor parto. Tá? A maioria das mulheres tem essa pelve, tá certo? Agora, uma pequena parte tem essa pelve masculina, tá? Que é onde o diâmetro, que é a pelve, que é a bacia mais distóxica, que ela é triangular. Ela faz esse triângulo, tá? Agora eu tenho algumas outras pelvis, tá bom? Que é a antropóide, que é semelhante à bacia dos gorilas, tá certo? E a mais rara, que é a achatada, que é a ovalada, que é a platypeloide, tá bom? O objeto, que é o feto, tá? A estática fetal. O feto irá gerar, o objeto é o feto que irá atravessar o trajeto, tá? Em 95 a 96% do caso, o parto processa-se com o feto em a posição cefálica fletida, apresentação de vértice. O que vocês entendem por isso aqui, pessoal? 95 a 96% dos casos, o paciente o feto, o objeto, ele vai estar nessa posição cefálica fletida, que é a apresentação de vértice. Aqui vocês vão entender que é o paciente, que é o feto totalmente fletido. O queixo está encostando no peito, tá certo? Está dobrando aqui a coluna e os membros um em cima do outro, tudo cruzado, tá bom? Por isso que a gente fala cefálica fletida, tá? A apresentação de vértice, tá bom? É o que eu depois vai falar. Então, 90 a 95% eles vão estar assim, ó, posição fetal, tá certo? Quando você vai se olhando, vai estar desse jeito. Presta atenção, ó, cilindro maior e um cilindro menor, tá bom? Então, quando o parto vem assim, então, por isso, por que vocês escutam aí na rua? Você vai falar, fulano de tal fez o parto, fulano de tal, porque 96% dos partos é assim. Quando o parto está vindo assim, desse jeito, desse movimento, dessa apresentação, o parto vai nascer. Se a gente vai meter a mão, a gente faz o quê? Atrapalhar a natureza. Atrapalhar a natureza, porque ele vai nascer de qualquer jeito. Isso aqui, lembra daqueles partos que o pessoal taxista fez, o Uber fez, a faxineira fez, aquela coisa? Porque se a gente mete a mão, a gente vai ter atrapalha. A gente tem que ficar para as outras partes que são complicadas. Tá certo? Então, em se falando, a atitude fetal é a flexão, que a gente pode falar, a atitude fetal é a flexão da cabeça com o tronco e o degrudamento dos membros, tá? As relações espaciais entre eles. Quando eu vou falar do objeto da estática fetal, eu tenho que lembrar sempre que aqui vocês vão lembrar disso. A situação fetal, a situação sempre vai ser o quê? Vai ser a relação do feto com a mãe. Quando eu digo que ela é longitudinal, como é que vai estar a cabecinha? Vai estar ou para baixo, posição o quê? Cefálica, né? Ou vai estar para cima, não é? Vai ser o pélvico, né? Então ele vai estar sempre na situação longitudinal. Se ele tiver transverso, acho que eu tenho uma boneca para mostrar. Aqui. Então a gente vamos passar. Aqui. Então quando eu falo que em relação à mãe, se eu falo que ele está na posição longitudinal, a apresentação vai ser o quê? Essa daqui é o quê? Pélvica ou cefálica. Se eu falo que ela está na posição transversa, vai ser o que vai aparecer aqui? O braço. Córnica, não é? Apresentação córnica, né? Ou vai estar em situação oblíqua. Ou vai estar assim, ou vai estar assim. Tá
Tá certo? Onde eu vou tocar o quê? Ombro ou pelvis. Mas não foco na parte da região glútea. Tá certo? Então, quando eu vejo isso aqui, aí eu já posso falar, ó, se eu achar ela aí a minha apresentação, se ele é longitudinal, a minha apresentação vai ser o quê? Cefálico ou pélvico. E se ele for transverso, vai ser córneo. E aqui a atitude, ó, flexão generalizada, tá? Ou o normal é essa daqui, ó, cefálica fletida, ou eu posso achar também ela ou pélvica completa, ou algumas posições anômalas, como deflexão, modo de nádega, de joelho ou pé, tá? E eu tenho que sempre, ó, quando eu vou descrever, eu tenho que falar a posição e a variedade de apresentação. E eu sempre vou escrever com 2 ou 3 letras, tá? Escrever a relação do dorso paterno com o lado fetal. Vou explicar melhor. Olha a situação aqui. Quando eu vou falar da situação, de novo para que vocês vejam, ó. A situação é a relação entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo fetal. Veja, longitudinal. Essa aqui é uma situação longitudinal. Qual é a apresentação? Cefálica. Essa posição é aqui o quê? Transversa. E a apresentação daqui geralmente é córneo. Aqui, ó. Olha o oblíqua. A cabeça está para cá. Aqui quando eu faço o toque, eu acho tanto a cabeça como o ombro. Tá bom? Pode fazer mais não? Geralmente não, só se você fazer manobra. Se você às vezes empurrar e adaptar, tá? Aí geralmente vai ser um médico experiente para fazer esse tipo de manobra, tá? Ó, aqui ele só está mostrando a apresentação longitudinal, córneo e oblíquo, tá? A situação. Aqui que ele vai mostrar a apresentação, ó, cefálico, pélvica e córneo. Olha aqui quem está mostrando aqui. Ombro. Eu toco e sinto o ombro. Tá certo? Então a apresentação é região fetal que ocupa a área do estreito superior e nela vai se insinuar. Tá certo? A atitude, relação das diversas partes fetais entre si, geralmente em flexão generalizada. Olha aqui a flexão generalizada em vários ângulos para que vocês vejam. Entendam? Tudo flexionado, queixo encostando no peito, os bracinhos cruzando, pernas entrecruzadas, tá? Para vocês olharem. Lembra, ó, faz 2 cilindros, cilindro menor e o cilindro maior. Tá certo? Posições anômalas, atitudes anômalas. Olha aqui, ó, preste atenção. Essa aqui que vocês estão vendo, ó, tá encostando lá no queixo, né? Então tá normal. Essa daqui tá encostando o queixo no peito. Então isso aqui já começa a defletir, ó. Então essa daqui já começa, ó, deflexão de primeiro grau. Ó. Quando eu toco aqui, ó, eu não toco da fronte, eu estou fazendo, vamos dizer que eu vou avaliar esse paciente, quando eu faço o toque aqui, ó, eu não acho a fontanela posterior aqui, ó. Eu acho que quando eu toco aqui, quem está bem aqui na frente, esse daqui, ó, é a fontanela anterior. Essa posterior está escondida, tá? Segundo, deflexão de segundo grau, quando eu toco, eu acho a parte frontal, tá? E de quarto e terceiro grau, eu faço o toque, ele está de face, tá? Eu uma vez na minha vida, fiz um parto desse aqui, ó. Uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, isso estou falando isso em 2000, eu fiz um parto desse. Quando eu fiz esse parto, pessoal, eu gosto de contar que eu fui fazer o toque. Então imagina isso aqui, imagina a pelvis estava assim. Quando eu fiz o toque, essa criança estava assim, ó, ela veio desse jeito e ficou com a cara assim, ó, na frente, e a mandíbula aqui para cima, assim. Ela ficou assim. E eu aqui sem ver, você não consegue ver nada. Quando eu me encostei aqui para fazer o toque, eu já caí aqui, nos olhos, no olho, tocando aqui. Eu falei, que isso, meu Deus? Você não sei nada, teus olhos são meus. Aí quando eu toquei aqui, eu falei, eu imaginei que essas estruturas aqui fossem o olho aqui fechado, aqui fosse a boca, aqui eu não conseguia tocar nada. E eu falava, nossa, não tem cabeça. Né? Eu imaginava que os olhos estavam aqui e aqui era a parte da cabeça. Nossa, não tem cabeça, isso aqui é uma malformação doida. E eu era ainda interno.
Só que na Bolívia, o bom disso que você vai é que a gente que era os residentes lá, então a gente fazia tudo, tinha escala que a gente fazia os partos. Eu saí correndo para chamar meu professor. Aí ele chegou lá e ele tocou, aí eles viu que estava de face. Aí botou ocitocina em altas doses e a mulher já era múltipla, ela conseguiu expulsar e fez um cristelé, que aqui não pode fazer, vai lá fazer, e a criança saiu de cara, nasceu. Ou mal, mas nasceu. Né? Nessa posição. Geralmente aqui, quando vem assim, geralmente você não faz, tem que levar para tirar na cesariana. Tá? Não faz mesmo o parto dela. Tá? Aqui, ó. E tem algumas outras apresentações aqui, onde você vai achar que aqui, ó, geralmente é a pélvica completa. E essa pélvica é incompleta. Aqui, às vezes, quem você acha aqui é o pé. Tá? Você vai tocar, o pé tá lá. Tá certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui o pé, a córnea aqui que você toca, você tá achando aqui, você toca, você vê que tá a córnea e quem tá lá te apresentando é o pé. Como é que você faz um parto desse? Não faz. Você não faz, você nem tenta colocar. Não dá. Muitas das vezes você consegue ver quando essa posição está aqui e tenta segurar e fazer o inibir o trabalho de parto para poder voltar para conseguir segurar, mas não o trabalho de parto você não consegue. Então o que a gente recomenda? Achou posição anômala assim, ó pessoal? Tem tempo de levar para a sala cirúrgica, levem ao pé, tire, porque o parto é complicado. Tá? Cardio não. Versão uterina externa, tá? Você só faz, pessoal, isso aqui, ó, quando tá aqui, você faz com 36 semanas só, e dentro do centro cirúrgico, tá? Por quê? Fala. Professor, se ele não ensinou, tem como fazer uma manobra? Não entendi. Se ele não tiver insinuado ainda, é isso que se faz, isso que eu estou te falando, a versão uterina externa, tá? Versão uterina externa, quando ele está nessa posição, se chega com 36 semanas, você infunde aproximadamente uns 3 litros de soro na paciente, de 2 a 3 litros. Por quê? Você sobrecarrega ela de líquido para que o feto urine bastante e o líquido amniótico aumente na barriga. Então, quanto mais líquido tiver, melhor vai ser para você tirá-lo. Aí você leva ele para o centro cirúrgico e lá você tem direito a fazer 3 tentativas. Porque quando tu tira ele dessa posição e vira ele de cabeça, ele entra às vezes numa bradicardia severa. Então, você tem que, se persistir a bradicardia, você opera. Outra das coisas que pode acontecer é que quando eu estou virando ele, o que ele tira do lugar? Está grudado lá, alimentando ele, a placenta. Tá? Então ela descola a placenta. Então, quando eu faço uma cardioversão, uma versão uterina externa, tá? Eu tento tirar ele da pélvica para a cefálica, eu tenho que estar dentro do centro cirúrgico, minha equipe toda montada, esperando, porque pode ser que ele escolhe uma placenta. Descolou, entrou, tem que arrancar esse bebê o mais rápido possível. pode gerar prática aqui. Porque você faz essa coisa, às vezes ele pode enrolar o cordão na perna, enrolar na coisa, estirar o cordão e ficar lá dentro. Tá certo? Então essas são posições anômalas, tá? Então a variedade de posição, na variedade de posição eu tenho que descrever sempre a relação do dorso fetal com o lado materno e completar a orientação espacial do conceito. Então relacionar um ponto de referência na apresentação fetal com o ponto de referência óssea da bacia materna. Isso aqui para explicar para vocês de uma forma melhor, quando eu vou falar a variedade, a apresentação, então a gente já viu. Quando eu falo em posição, quais são as posições que eu vou achar? Longitudinal, transversa e oblíqua. Quando eu falo de apresentação, eu vou falar de quê? Cefálica, pélvica e core. Tudo bem até aí? E quando eu falo de variedade de apresentação, a gente vai falar da parte que está embaixo, dentro da pelvis, que está relacionada com a pelvis da mãe. Tá certo? E como é que a gente vai descrever? A primeira letra é o ponto de referência da apresentação fetal. Se ele está de cabeça, se ele está cefálico, eu vou geralmente ter meu ponto de referência, vai ser o hospício, tá?
região occipital, tá? Se ele está assim, se ele vai estar aqui, ó, vai ser a parte do occipital que eu vou tocar. Se ele está um pouquinho, se ele está defletido, aqui, ó, ele não está encostado, a parte que eu vou encostar vai ser o brega. Se ele está mais defletido um pouquinho, ó, a parte que eu vou encostar é o naso. E posso encostar no mento quando ele está defletido totalmente, foi o meu caso, tá bom? Posso encontrar na posição pélvica, vou encontrar o saco e vou encontrar o ombro. Posição e eu vou sempre escrever com essas letras, tá bom? Tá certo? A segunda letra da posição fetal que eu vou colocar vai ser se ele está do lado direito ou se ele está do lado esquerdo, tá? E a terceira letra vai ser para onde que ele está voltado para a bacia da materna. Se ele está anterior, vamos botar uma mulher deitada aqui, como essa paciente está aqui, ó, e colocar ela deitada aqui para vocês, tá? Então a gente vai descrever assim, ó, ela deitada. Da parte do meio para cá vai se chamar anterior. Do meio para baixo vai se chamar posterior. E do meio vai se chamar transversa. Tá? Então, aí isso a gente vai descrever. Então, sabendo isso, ó, se a cabeça está para frente, para cima, vai se chamar o quê de novo? Para baixo e no meio transverso. Então, quando eu vou falar o feto, tá, gente? O feto, vamos dizer aqui, esse feto está aqui nessa bacia aqui, ó, está aqui. Ele tá com a cabecinha encostadinha. Quando eu vou fazer o toque, quem que eu vou achar primeiro? Vai? Hospício, tá? A região occipital, a ponta dela occipital, posterior, tá certo? Quando eu encosto ela aqui, eu estou tocando nela aqui e senti que ela está aqui. Se ela estiver aqui, vai se chamar o quê? Occipito, ó. É anterior? O que vocês acham? Posterior, ela vai estar lá dentro, vai estar com a parte posterior. Se ela estiver aqui pro lado, vai ser occipito. Só que aqui agora, quando ela vem para cá, eu só vou falar que ela é posterior ou anterior. Agora, quando ela estiver por um lado ou para o outro, eu preciso colocar o lado materno. Se ela estiver por esse lado, eu vou falar occipito. Que lado é essa perna? Esquerda. E está aqui pronto, bem no meio. Transversa. Então, occipito, esquerda, transversa. Se ele estiver lá para o outro lado, vai ser o quê? Occipito, direita, transversa. Conseguiram entender? A gente vai mostrar agora o esquema aqui. Aqui, ó. Isso é a variedade de apresentação. Aqui, ó, eu quero que vocês entendam. Aqui, ó. Essa variedade de apresentação que a gente vai falar para vocês. Se a criança está aqui na pelvis, na vagina, saindo, se ele está encostadinho e eu estou aqui, ó, pegando, ele vai estar em que eu chamo a região é o occipício, né? O occipito, então é a parte que está aqui para a pelvis, a mulher do paciente está deitada, é o quê? Anterior. Se ele estiver para baixo, vai ser o quê? Posterior. Op. Tá certo? Agora, olha aqui, ó. Preste atenção nesse slide aqui que vocês estão vendo. Qual a parte do occipito está para cá? Tá vendo? Qual é o lado dessa bacia da mãe que ele está? Esquerdo. E qual é a parte? Transversa. Então aqui ficou o occipito transversa, tá? Porque esse aqui está em inglês, tá? Mas é occipito esquerda transversa. Occipito esquerda transversa. Tudo bem? Ele está aqui para cima, nessa região aqui. Ele está virado aqui para cima. Ele não encostou aqui, ó. Ele não ficou nessa posição assim, ó, totalmente. Ele está assim, ó, meio voltado. E aí eu vou dizer o quê? Occipito. Occipito o quê? Posterior. Qual é o lado, pessoal? Occipito, esquerda, anterior. Tá? Se eu estiver aqui nessa outra posição, olha lá o occipito para lá. Occipito anterior. E se ele estiver para cá, occipito direito posterior.
Tá certo? Conseguiram entender aí? Sim. Tá? Quando eu vou fazer um toque, depois a gente vai vir aqui, eu quero que vocês vão pegar a cabecinha desse fone, desse boneco. Vocês vão entender aqui, ó. Lembrando, o brego aqui sempre é maior, a fontanela anterior é sempre maior. Então, quando eu vou fazer um toque no meu paciente, no meu feto, na coisa, eu vou tocar nessa fontanela aqui, na anterior. Eu sinto que a fontanela anterior é maior, então eu sinto que ela é anterior. Quando eu sinto aqui, eu já sei que a posterior vai estar do outro lado. Então, quando eu estou na facilidade de fazer um toque no meu paciente, eu encosto logo nessa fontanela maior. Eu já sei que ela é anterior. Então, eu procuro que ela vai estar, geralmente, um pouquinho mais distante, vai estar a posterior, para eu procurar a minha região occipital. E aí, desde aí, eu já começo a entender se ele está do meu lado direito ou se ele está do meu lado esquerdo. Tá? Ou se ele está anterior ou se ele está posterior. Tá certo? O que é importante para que vocês saibam, pessoal, essa posição? A gente já viu que 90 a 95% dos partos que a gente viu lá, ele vem assim, né? O ciclo é a cefálica fletida, não é? Mas em 60% está aqui, ó, nessa posição, aqui, ó, no occipito esquerda anterior. Então, o bebê, durante o mecanismo de parto, ele vai ter que fazer vários movimentos para poder nascer, que a gente vai ver a continuação. Por isso que eu queria dar essa aula para vocês, para que vocês entendam primeiro, para a gente falar do mecanismo de parto propriamente dito, tá certo? Então, essa daqui é como a gente vai ver como geralmente a criança vai nascer. As piores apresentações, a melhor que tem para nascer, pessoal, que a gente sabe que vai nascer bacana, que vai estar indo bem, é quando eu pego a criança geralmente aqui, ó. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Quando ela está aqui, porque quando ela está aqui, ela vai ter que fazer só esse movimento, ó, daqui para cá. Aí geralmente nasce. Olha o tanto que ela vai evoluir, ó. Daqui para cá. Ela nasce. Agora, a pior que tem é essa daqui, ó. Occipito direita posterior. Olha como é que vai estar. Ele não volta para cá. Para nascer, ele tem que vir e ficar nessa posição. Occipito anterior. Aí ele nasce. Aí ele sai. Tá? Entendeu? Então, se ele estiver aqui, olha o tanto que essa cabeça vai ter que girar para poder nascer. Só nasce se for assim. Não, nasce de outro jeito. Já nasce a apresentação de face. Em algumas pacientes a gente consegue tirar em occipito sacra. Tá? Occipito sacra não, occipito posterior. A gente consegue tirar. Mas é raro, né? Tem que ser multípara, uma paciente grande, e um bebê grande vai pequeno. Professor, nesse occipito posterior, tem que esperar para fazer aquela volta? Não, geralmente quando está cedo ele consegue nascer. A apresentação olhando para cima, que sai, o ciclo sacro. Algumas vezes nasce, tá? Mas às vezes é disposto, tu tem que empurrar e sair virando. O que acontece? Quando está assim, você se dá conta, às vezes tu empurra a cabeça fora da contração e depois sai girando para chegar aqui. Tá? Tá certo? Então, aí quando eu vou falar de motor, pessoal, o que é um motor? Então, motor são as contrações. Então, é a força gerada pela musculatura uterina através de suas contrações que impulsionam o feto através do canal de parto. Tá? Então, eu vou falar isso aqui, ó, do tríplice gradiente descendente, tá? Ou seja, as contrações, pessoal, geralmente ela vai começar sempre no fundo do útero, propriamente dito, perto das trompas. Ali que ele vai começar. Vocês lembram do coração? Vocês vão lembrar, claro que lembram do coração. Vocês sabem aonde é que começa o impulso nervoso do coração? Em que nó? Nó sinusal, que se encontra onde? No átrio direito, não é? Então ele vai sair de lá, então ele vai descendo e fazendo aqueles movimentos até chegar na figura de pipi. Aqui, basicamente, aonde começa a contração vai ser a nível das tubas, a nível da onde nasce a tuba. Dos dois lados ele vai começar a contração. Então, primeiro vai contraindo essa musculatura do fundo, empurrando para baixo, tá?
Existem algumas alterações que a gente vai ver nas distocias, onde tem uma alteração desse tríplice gradiente de pressão. Esse tríplice gradiente que vai começando as contrações de cima para baixo é que fazem o colo do útero abrir, tá? É ele que vai começando a abrir. Por isso, vocês lembram, vocês já ouviram falar daquelas contrações de braço? Já ouviram falar, né? Já ouviram falar todo mundo ou não? Não. As contrações de Braxton Hicks são chamadas também as contrações de treinamento. As pacientes começam a sentir isso a partir das 32 semanas, geralmente. E são contrações, elas chegam até no máximo 3 contrações por hora. Onde são pequenas contrações, onde a mulher fala, nossa, minha barriga endureceu. Mas ela não sente dor, porque ela não ultrapassa o limiar da dor. Ela fica só treinando ali, para quando começar as contrações, ela já começar. Enquanto esse treino que ela vai dando, vai começando a aumentar, vai forçando quem? O colo do útero abrindo, vai cada vez abrindo. Então é esse aqui, daí que começa esse gradiente de concentração, tá bom? E propriamente o mecanismo de parto que eu falei para vocês, tá? O mecanismo de parto. Então são movimentos puramente passivos, tá? E procura adaptar o feto à exiguidade, exiguidades e as diferenças da forma do canal de parto. Com esse movimento, os diâmetros fetais se reduzem e se acomodam aos pélvicos, tá? Eles são divididos em insinuação, descida, flexão, rotação interna, extensão, rotação externa e a expulsão, tá? Isso aqui vai ser coisa que a gente vai cair na prova, tá? Vai escrever, tá bom? A insinuação, pessoal, é a passagem do maior diâmetro transverso da apresentação pelos limites do estreito superior da bacia materna, tá? Ela vai passar pelas espinhas aqui em cima, as espinhas, tá? Ciáticas, tá? Ó, de novo, a variedade de posição mais frequente, é o quê? O círculo esquerdo anterior, 60%, tá? O encaixe depende essencialmente da morfologia da pelve e pode existir também o assicletismo, da flexão lateral da sutura, ou seja, assicletismo, imagina, vocês viram aquela sutura, a sutura sagital, a sutura que passa no meio da cabeça do feto? Ela pode estar levantada para um lado ou pode estar para o outro também, sendo um grau de distorção, não faz nascer, tá? Depois eu tenho a descida, que é a passagem do polo cefálico do estreito superior para o inferior através de movimentos rotacionais, tá? Tá bom? Para ele, geralmente, a descida e o começo da rotação interna acontece junto, tá? A cabeça, ó, veja que a pelve, até nascer, ele faz um J, tá? Faz um J aqui, assim, vai fazendo um J, tá? Para essa descida vai ocorrer um movimento de flexão anterior, superior e lateral para reduzir o diâmetro, a rotação e o mecanismo de cavalgamento ósseo, ou seja, que os ossos, nessa posição, os ossos da cabeça fetal, ela começa a cavalgar, começa a montuar um em cima do outro, é para diminuir a circunferência do polo cefálico, da cabeça, para poder se amoldar, para poder passar no estreito superior para o estreito médio. Tá? Elementos que contribuem para a descida, as contrações uterinas, a contração dos músculos abdominais, a pressão do líquido amniótico, que ajuda a dilatar mais o colo, e a extensão do hormônio fetal. Tá? Eu quero que vocês lembrem que a gente usa de referência o plano de Deli quando a gente vai fazer o colo, aonde a gente pega as espinhas isquiáticas, ó, as espinhas isquiáticas aqui, e contamos ela como plano zero. Se desse plano, a parte do meio da apresentação do polo cefálico está passando para cá, da espinha para cá, a gente vai dizer que ele é positivo. Se ele tiver dessas espinhas, quando eu toco, faço um toque, acho as espinhas para cima, ele vai estar negativo. Então o plano de Deli, geralmente, quando entra em trabalho de parto, ele pode ser negativo menos 1, menos 2 e menos 3. Ou se ele está perto de nascer, vai ser mais 1, mais 2 e mais 3. Tá certo? Só para que vocês entendam que vai ser importante, quero que vocês estudem o plano de Deli, tá? Quero que vocês estudem o plano de Deli, porque é um plano que vocês vão usar o resto da vida, os planos de Deli
Isso é um plano que a cabeça fetal vai percorrer. Fala. Os planos de TI, quando ele for negativo, os números vão ser positivos. Quando ele for negativo, ele vai estar mais dentro da pelvis. Quando ele for positivo, ele está mais próximo de nascer. Se ele está -3, quer dizer que o bebê está lá em cima ainda, nem está lá em cima. Talvez ele nem entrou na pelvis ainda. Quando eu vou falar com o bebê aqui, o feto está aqui, ó, +3, a cabeça já está coroando, já está saindo aqui assim. Já está pronto para nascer. Oi? +3, tá? Geralmente vai ser a parte que vai nascer. Tá bom? Depois eu tenho a rotação interna. O objetivo disso é coincidir o diâmetro anterior e posterior do bolo cefálico com o maior diâmetro da bacia materna. É isso aqui que eu falei, ó. Quando ele chega na rotação interna aqui, ó, quando termina a rotação interna, pessoal, acontece isso aqui, ó. A parte do occipito aqui, ó, vai estar encostando aqui no público. Então aqui, ó, ele já está pronto para nascer. Aqui ele vai nascer. Tá? Aqui ele vai nascer. Geralmente quando chega nessa posição, já está com 9 para 10 centímetros de lá nascer. Então ele vai chegar aqui e já está pronto para ele nascer. Nessa posição aqui. Occipito anterior. Tá? Ó. Então o que eu estava dizendo para vocês? Lembra? Olha a fontanela maior. Se eu pego aqui, ó, nessa posição, vamos dizer, aqui, ó, o Ricardo, o nome que eu mais lembro. Qual é a variedade de apresentação dessa aqui? Occipito posterior direito, né? O occipito direita posterior, tá? Tá, aqui. Se eu vejo essa daqui, Marielza. Direito, occipito direita anterior, a pelvis, né? A pelvis aqui é a parte anterior. Então, olha, essa daqui que eu disse para vocês é a pior que tem para nascer, porque ele vai ter que virar esse daqui, ó. Ele vai ter que virar até chegar nessa apresentação aqui para nascer. Olha o tanto que ele vai ter que girar, ó. Para eu dizer que a rotação interna começou, ele vai saindo, vai girando até chegar aqui para nascer. Olha o tanto que ele vai andar. Vocês prestaram atenção? Tá? Olha o tanto que ele vai sair daqui, ele tem que dar aquele giro até chegar aqui a cabeça para nascer. Ó, é o pior que tem para nascer. Tá? E quando eu tenho aqui, ó, quando ele está nessa posição aqui, nasce rápido. Ó. Nasce tão rápido, porque ele vai ter que andar quanto tempo? Só sair daqui praticamente 45 graus. Aqui, ó, ele está aqui. Para ele chegar aqui é 45, para ele chegar atrás dessa 45, para ele chegar aqui é mais 45. Para ele ficar nessa posição. Entendeu? Até para chegar aqui nessa posição para nascer. Então ele tem que andar, girar muito. Um giro da cabeça aqui, a gente pensa que é pouco, mas é muito. Tá bom? E depois que ele saiu, ele ficou nessa posição, ó, o occipito anterior, aqui, ó, o occipito anterior, vai ser que a gente chama de desprendimento cefálico, tá? É a descida final da cabeça do feto, tá? Em posição occipito-pública, seguida de extensão, possibilitada pela retropropulsão oxígeno. Isso aqui é chamado também de hipomórfise, tá? A cabeça encosta aqui, ó. A cabeça encosta no pubis, a parte daqui anterior começa a encostar e quem vai saindo é a parte do mentón. É a primeira parte quando a criança vai nascer que sai é essa parte daqui. Depois que a cabeça sai, depois que a cabeça saiu, ó, passou essa parte, a cabeça saiu, exteriorizou, ó, ocorre a importante utilização do breque, da ponte de nariz e do ventre do feto sucessivamente. Depois que ele vai saindo, vai aparecendo, é a última parte que sai da pelve, é a região abdominal. Ele vai aparecendo a parte da testa, depois tem a parte do nariz, a parte da boca e por último essa parte saindo. Depois que ele saiu, a expulsão o desprendimento cefálico está concluído. Aí ele vai mudar. Automaticamente ele vai passar por o que a gente chama de rotação externa. A rotação externa, esse feto vai adquirir a mesma posição que ele estava lá dentro da barriga, ele vai virar. Aí a gente vai depois disso,
ele vir, a gente vai fazer a expulsão do desprendimento córneo, ou seja, desprendimento do ombro. Aí vai sair o ombro. Aqui para que vocês entendam melhor, tá? Ó, primeiro, presta atenção aqui nessa posição. Olha aqui antes da insinuação, presta atenção. O que acontece, ó? A cabeça, aqui, ó, presta atenção aqui vocês. Tá? Ó, o pubis aqui, ó. Se eu vou traçar uma linha bem aqui, ó, presta atenção. Aqui na linha do promontório. Ela tá passando dessa linha? Não, né? Então tá normal, a gestação normal. Não tá ainda, não se insinuou nem nada. Insinuar, ela entra na perose, ela baixa. Aí aqui, ó, já começa a insinuação. Tá? A insinuação e começa já a descer. Eu passo essa mesma linha que eu passei aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar aqui. E aí, a cabeça tá dentro ou não? Então já se insinuou. Aí ele já se insinuou, ele já começa a descer e fazer a flexão interna. Tá? Aí ele vai descendo, começa a descer mais ainda, ele vai continuando a rotação interna. Quando ele vai fazer essa rotação interna, ele só acaba a rotação interna quando acontece o quê? Quando ela chega em que posição? Occipito anterior, lembra? Final da rotação interna, a cabeça, o occipito está na região anterior. Aí aqui ele já faz a rotação completa. Aí já começa a iniciar a extensão da cabeça para poder ter o desprendimento. A cabeça já começa a fazer esse movimento aqui, para poder nascer. Ó, aí aqui já começa a extensão completa. Ó. Olha lá, ó, lá na frente, ó, a parte do occipital que está encostado lá. Ó. Ele já começa a virar para poder nascer. Ó. Aí depois ele nasceu, ó, saiu, ó, a cabeça todinho. Aí ele faz o que é? A rotação externa. Vai ficar na mesma posição. Ó. Como é que essa criança está aqui? Ó? Se eu for ver o dorso, o dorso desse feto vai estar como aqui, pessoal? À esquerda, não é? Também está à esquerda. Se eu for olhar aqui, ó, a região occipital estava aqui lá, esquerda anterior, não é? Então ele vai passar por isso aqui, ó. Quando ele chega aqui, ó, ele expulsou, ó, expulsão do polo cefálico, ele volta, que a gente chama de rotação externa. Ele vai voltar na posição que ele está dentro da barriga. Então ele vai voltar para a direita anterior, para a esquerda anterior. Tá? Ele vai voltar virado na esquerda. Aí é onde eu vou começar a tirar os ombros, fazer desprendimento do ombro. Tiro primeiro o ombro anterior, ele sai, depois eu tiro o ombro posterior. Vocês entenderam? Então esses são os mecanismos de parto. Tá? Esse é o mecanismo de parto. Tá bom? Lembrando, vamos lá, quais são? Insinuação, tá? Descida, rotação interna, tá? Desprendimento cefálico, rotação externa e desprendimento das espadas, o desprendimento dos ombros, tá? Tá certo? Sai primeiro o ombro anterior e depois o ombro posterior, tá certo? Vocês entenderam? Então, porque isso aqui que eu quero... Pode ligar a luz agora, venham pra cá, pessoal. Eu quero que vocês estão... Guardem as canetas e tudo isso para mexer aqui. Eles queriam até com lupa. Mas só para a gente vir aqui, para vocês olharem aqui essa outra parte. Vem para cá. Tudo isso a gente vai ver aqui, ó. Para vocês entenderem. Ó, pessoal. O mecanismo de parto que a gente vai falar. Então, primeiro, se eu for fazer um toque aqui nesse polo, essa aqui você não consegue, você não vai conseguir diferenciar. Mas eu vendo isso aqui, qual era, pela visão, sem tocar, só olhando, qual era a variedade de apresentação? Occipito esquerdo. E aí? Qual é essa perna? Tá? Então a região está occipital, direita. Então é occipito, direita,
Vamos dizer que está transverso, o membro anterior já está virado do meio para baixo. Né? Vamos dizer que transverso vai ficar aqui. Então, quando ele já vai começar a se insinuar, ele vai entrar na pelvis, não é isso? Então ele começa a insinuar, ele já se insinuou. Tá? Ele insinuou, ele baixou e já entrou. Aí depois ele começa a fazer o quê? Insinua, começa a descer e depois começa a fazer o quê? A rotação interna. Ele vai rodar para chegar a parte do occipital para anterior. Então ele continua indo, aí ó, ele já começa a girar para ficar em anterior. Aí ele já tá rodando, porque ele não completou ainda, até que ele vai e completa. Pronto, já começou a completar. Quando ele completa, ele começa a fazer a extensão da cabeça. A gente chama de hipomoco, começa a encostar para poder sair. Aí ele vai e continua saindo, girando para cá. Aí ele continua saindo. Tá, vamos dar uma ajudinha para vocês começarem a ver, ó. Já completou, já começa a sair. Até que ele vem e sai tudo, tá? Sai a expulsa tudo, já saiu a cabeça, se chama o outro. Começa o desprendimento cefálico. Aí agora depois do desprendimento cefálico vem o quê? Rotação externa. Aí ele vai vir para a posição que ele estava na barriga. Tá? Depois ele vem para a posição que ele estava lá fora. Dentro da barriga, rotação externa, e depois, por último, começa a sair o ombro anterior e depois o ombro posterior. Pode puxar? Tá? Pode puxar? Você pode puxar? Pode, geralmente a gente faz. Depois que chega nessa posição aqui, na posição que a gente chega aqui, ó, quando a gente só vai começar a ajudar, geralmente quando ele chega nessa posição, tá? Ele vem, desprendeu aqui, ó, chegou aqui, desprendeu, ele teve esse desprendimento, ele saiu aqui, ó, começou a expulsar aqui, a gente às vezes, o que a gente costuma fazer? Dá um puxãozinho rápido, assim, leve, aí ele mesmo já volta para a posição onde ele estava, ou seja, você não pode arrancar desse jeito, se você for querer ajudar, você impacta, ele tem que virar o ombro para ficar assim, ó. Assim, nessa posição. E o ombro vai ficar anterior e vai ficar o outro posterior. Senão o ombro fica transverso, você não consegue tirar. Impacta aqui e não sai. É uma complicação assim que a gente tem que ficar preocupado na hora dos experimentos? Tem. E o que acontece? Às vezes, quando a gente pega a criança macrosômica, tem o que se chama, é um tipo de distócia que a gente vai mais ver, que é o que mais acontece, se chama de distócia de ombro. Quando vai saindo aqui, ó, ele saiu aqui, saiu a cabeça, ele vai virar para esse lado assim, vai ficar vai ficar na rotação externa, o ombro anterior impacta no pulso e não deixa nascer. Aí a gente tem que fazer umas manobras que a gente já vou ensinar para vocês. Lembrar do alerta, pedir ajuda, levantar as pernas, chamada manobra de Marco Roth, fazer compressão externa, outro E, 2E, episiotomia, remover o braço posterior, toque, essa manobra de toque, que vai encontrar dentro do clubinho 2, último e o de reverso. Essa manobra de 2 slides, vocês vão aprender tudo isso, tá? E depois, que é o alertar, que é alterar a posição. Eu mando o paciente ficar de 4 para ele tirar esse ombro, em vez de tirar o ombro anterior, eu viro ela de 4 aqui e eu tiro o ombro posterior. Fazendo assim, não nasceu, aí eu só quebro a clavícula da criança. Tem que quebrar para poder nascer. Tá? Mas vamos voltar com a gente voltando aqui de novo para entender. Então eu pretendo que vocês saibam que esse mecanismo em todos os partos vai existir. Esse aqui que vocês estão vendo é o que mais a gente vai achar, tá? Nem esse aqui, só que eles colocaram o que a gente vai achar mais é o que? 60% vai estar ocípito esquerda anterior. Vocês não viram lá, cara, 80% da variedade de apresentação vai estar aqui. Eu tenho que sempre lembrar dessa posição que vocês viram. Então,
a parte do hospital vai estar aqui. Então, você está com o quinta série bateu o dia. Vamos lá, ó. Quando eu toco aqui, ó, quero que vocês vejam, quando eu toco aqui, ó, nessa, na fontanela anterior, vocês vão notar que ela é maior. Vocês estão de luz, todo mundo aí? Então vamos colocar aqui. Vocês vão. Deixa eu ver aqui. Vai filmar mais? Minha melhor vai acabar. Pelo amor de Deus. É do da Essa região, ó, presta atenção aqui. Vamos tirar aqui, ó. Presta atenção. Essa é uma ginecoide. Ó, presta atenção aqui. Se aqui, qual é essa posição aqui? Anterior. Quando ele vai nascer, qual é o giro que esse feto vai ter que fazer? Dá o que? Quantos graus? Aqui pra cá? 45, né? Então por isso é mais fácil de nascer. Depois ele sai aqui e depois ele vira. A posição que está aqui. Para poder sair no ombro e depois sair no outro. Certo? Se eu baixo ela, não é essa posição posterior aqui, ó, occipito posterior. Occipito o quê? Ó, a perna, lembra? Tá deitado, lembra qual é a perna? Eu também. Occipito o quê? Direito posterior. Olha o tanto que ela vai ter que rodar. Então, até aqui vai dar o quê? 45, né? Até aqui vai ter que dar o quê? Tipo 90. 180 saindo daqui. 180 graus ele vai sair. Até chegar nessa posição. Até chegar nessa posição para nascer. Então, olha o tanto que vai andar. Então, a chance disso aqui travar no meio do caminho é grande. Ele travar. E na rotação exterior, todas as coisas desse. Não, aí ele vai sair, geralmente o doce, ele vai ficar geralmente no ciclo, vai ficar aí no ciclo direito do exército. Então, o que aconteceu muito no começo, os alunos que não sabia, aconteceu até comigo, eu já fiz isso também, já fiz, foi de quando sair assim, a cabeça impactar e eu não sabia para onde ele estava, eu não vi qual era o lado que ela estava, se era o lado direito e se era o esquerdo. Eu já vi que ela estava nascendo assim. Então, o que a gente faz? A gente dá um puxão e espera para que aí ele volte à posição que ele está lá fora, para poder sair, entendeu? E às vezes você não sabe, ele sai aqui, eu falei agora. Eu não vi se ele estava para cá ou se ele estava para cá. Aí você espera que ele mesmo vai ser atacado. Não, você não vai. Tá? Tem a manobra de Zavanelli quando vem em pélvico, tá? Quando vem em pélvico, a manobra de Zavanelli não. Manobra de coisa quando você impacta aqui o ombro, as manobras heróicas, manobra de Zavanelli. Impactou o ombro, não saiu o ombro, ficou aqui impactado, não saiu, você não conseguiu tirar. Você pega essa cabeça e empurra de novo. E corre para a cesariana, para tirar ele da cesariana. Tá? A manobra de Zavanelli. Pessoal, então eu quero que vocês toquem aqui na cabeça, para que vocês entendam. Então, eu quero que vocês vejam que a fontanela dele é maior. Quando vocês tocarem na fontanela, vocês vão vir aqui e vão me procurar. Vai dificultar a vida de vocês, e é muito fácil olhando, né? Então, a gente vai esconder e vocês vão vir. Eu vou esconder aqui. Deus te uma prova clara. Eu vou colocar aqui. Vai lá, procura onde é que está. Acha a cabeça. A anterior ela é maior. Mais maior. Eu vou tirar para você.
fecha os olhos. Já. Já. Deixa eu aqui pensar. O ciclo anterior. Vamos ver. Vem cá. Pode ser biologia que ela não sabe nem se é com ela mesmo, né? Toca no anterior. O livro que você vai fazer o toque. Onde você vai tocar? Isso, então toca no anterior para você ver. É melhor. Toca com esses dois dedos, vai ver aqui a ponta dela que é maior. É regular. Agora aqui vai ver a outra que é bem pequenininha, ó. E você vai ver. Já? Então se você toca no anterior aqui, você passando a mão, passando o dedo, você já sabe para onde que está a posterior. Acho a anterior, eu já sei para onde está a posterior, eu nem preciso tocar. Eu já sei se eu vinha para cá, é teste, se eu vinha para o lado maior, é o sinal. Tá? Agora eu vou colocar. Fecha os olhos, você tem cara de voz com paciente. Fecha os olhos. Já, pode tocar. Sem olho fechado. Vamos errar. Já nasceu. Empurra de volta para você sabe. Já motorando. Sempre anterior esquerda. Lembra que a gente fala sempre a posição da cabeça que a gente está tocando, o lado da mãe e depois a gente fala anterior, posterior, outras vezes, tá? Tá como? Tá como? Essa, quase. Toca. Não vai para o anterior, vai para o anterior, vai para o anterior. Aonde tu vai tocar mais é o anterior, que a posterior é pequenininha. Tá? Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Superior esquerdo. Pronto. Vá. E outra, é sempre os dois dedos. É os dois dedos que a gente faz o toque. Não precisa, é o jeito que você vai fazer. Não adianta você tentar fazer o toque. Pensou que tá fazendo um toque desse jeito? Tá sentindo mas aqui é assim, ó, a gente pega, coloca o dedo e daqui já procura, já achei. Já achei tudo. Não tô aqui por fora. Como você vai assim? Então, mas ele vai ver se o macho não vai estar mesmo. O macho Meu gineco. Meu amigo gineco aí. Tu tá procurando a posterior, por isso que tu tá perdido. Prestou atenção na... Deixa outro, testar. Vem cá, bora que você vai. Deixa eu ver se dá. Ó, anterior. Aí tu já sabe, vai ver. Pessoal, vem aqui, ó, todo mundo. Eu quero que vocês sintam assim na ponta dela primeiro. Ó, onde é a maior. Ó. Isso. Vai, ó. Maior. E depois também toca na menor. E a posterior.
acho que. Tá? Isso vai ser o que vocês vão achar das crianças normalmente, tá? Isso é meio assim, Você toca, só que na coisa está até quanto mais saindo, mais velozinho ela vai estar, porque vai estar meio entendeu o que? Acabar o cabelo. Sai que você enxerga. Não. Isso aqui, ó, o dedão é dividido. Tá vendo que é maior? Agora você vem aqui. Maior você é essa aqui. Você vai achar. Você procura quem? Maior defeito? Maior. É o maior defeito, né? Depois a gente, quando casa, né? Depois procura o defeito que não quer, né? Outro vídeo vai entrar aqui, mano. Tá certo? Todo mundo sentiu? Esse aí quase não deve sentir. Não, direito anterior. Maior. Sentiu maior? Aqui, ó. Sentiu aí, professor, tem briga Eu senti aquele que vocês vão sentir na hora. Eu passei a sentir que está aqui maior, ó. O maior, eu já sei, se eu for continuar para cá, ó, não toco mais nada, já sei que vou chegar na. Então eu procuro o maior tipo, se você que está aqui, ó, eu troquei aqui, está aqui, eu achei ela para cá, para esse lado. Tá? E passo o dedo aqui, eu sei que não vai ter mais nada daqui para cá, ó. Então ela vai, eu passo o maior tempo que está correndo para cá, eu já sei que nem troquei no ciclo dela, você está para lá, ó. Eu já posso dizer, ó, o ciclo direita transversa. Já troquei, ele está aqui, ó, em cima, eu troquei o ciclo, sabe, o break está para cá, ele vai estar para onde? O ciclo posterior. Então eu toco, procuro o anterior, eu já consigo saber para onde vai estar o posterior. É que vocês estão querendo pegar aqui e sair procurando o outro. Se eu toco na primeira, eu já sei que ela está para cima, não vai estar, a cabeça não vai estar mais para cá escondida, ela vai estar lá para baixo. Se eu toco ele está para o lado direito, para onde é que vai estar o ciclo? Então se eu toco e ela está lá para baixo, que toco está lá embaixo, toco maior, que vai estar o quê? Acima, anterior, direita, posterior. Então, todo mundo tocou aqui, eu quero que vocês toquem para ver a parte anterior. Porque a gente, o treinamento agora de vocês, olha, a gente teve uma aula dessa, eu fui fazer uma pós-graduação na maternidade Santa Joana, em São Paulo. Tinha assim, vários desses aqui, assim, várias bonecas aqui. E entrava um grupo de 6. Teve nessa aqui, cada um fez um toque, cada um fazia um toque a gente pegava assim, aí pegava o papelzinho, aí saía tocando, tocava a primeira, aí depois aí o cara vinha, tocava a segunda e anotava no papel dele. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. 6 bonecas. E os 6 passavam e colocavam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 todas diferentes um do outro. Todas 6, uma acertava uma errava a outra, porque isso aqui é treino. Então, isso aqui ninguém ensina, nem na residência ensina, nem na residência ensina que a gente passa. Eu tenho que saber qual é a anterior. Eu não sei a anterior, eu já sei que no diâmetro maior, aonde é que está mais perto de acabar aqui a parte da cabeça? Para cá ou para cá? Se está para cá, está mais perto de acabar, então a região occipital vai estar para o lado de lá. Então eu só toquei no anterior, já sei, eu não preciso pegar o meu dedo e sair procurando o ocipício, porque eu sei que é menor, é pequenininho, olha o tamanho que eu vou ter que procurar. E geralmente dentro do trabalho de parto, o que vai acontecer com ele? Vai estar cavalgando, vai estar diminuindo, porque a cabeça vai estar toda entrando, entendeu? Então essa daqui não, vai estar maior, eu vou sentir os ossos, tá certo? Então, vai lá, meu filho, fecha os olhos, sem fraude. Vai. É muito fácil.
Fecha os olhos, vai. Lembra qual é a ponta dela maior? O dedo sempre vai colocar os dois dedos em cima. Você vai fazer um toque. Você não fica com um toque. Eu vou ficar em dúvida se é transverso ou se eu vou falar transverso. Esquerdo. Vamos ver? Anterior, está lá embaixo, está aqui para cima. Possível, vai ser pelo menos um fundo. Fecha os olhos. Já está colando, né? Nem. Calma, deixa os olhos. Pronto. O ciclo é dentro do ar, depois você coloca o ciclo do ar. Ó, vai estar bravo, vem, Ricardo toda night. Já fecha o olho, você vai ficar querendo falar, né? Vai, já. Deixa eu ver cadeirinha, aí você tem que colocar mais cadeirinha. Tem que colocar desse jeito. Você tá posterior ou anterior? Posterior esquerdo. Primeiro lado ou primeiro lado? Sim. Segundo lado e aí fala. Sim, transverso. Esquerdo. O ciclo Esquerdo. Transverso, esquerdo. deixa eu tocar de novo. Para os ouvidores. Não tem nada, tô com o dedo aqui, não. Não, muito assim, não vai dar. Não tem nada. Posterior, esquerdo. A parte da parte ocidental. Onde é que está a parte anterior? Agora que está vai trocar. Eu falei que não. Ó, está mais aqui em cima. Está tocando para cá e baixou. Às vezes ele subiu. Às vezes quando é assim, ó, pessoal, vou aqui mostrar para vocês, ó, presta atenção. Quando a gente vai tocar, ó, vem aqui, ó. Eu vou tocar aqui por exemplo desse boneco que eu estou vendo. Uma das coisas que eu tenho que tentar fazer, ó, eu toco. Olha a brechinha que eu tenho para tocar, né? Então eu vou colocar meu dedo aqui, ó. Eu tenho que fazer lá, que vou lá de baixo para cima para ver qual é o maior diâmetro, tá? Tá? Então uma das coisas que eu tenho que fazer, ó, quando eu vou tocar, presta atenção aqui, só rapidinho para vocês olharem. Agora sem vocês olharem. Com o toque eu não fico. Quando eu uso o dedo na brechinha, eu introduzo ela sempre na diagonal, eu vou fazer o toque, sempre na diagonal, ó. Aqui, então quando eu vou fazer, eu vejo qual é o maior diâmetro da cabeça, eu faço sempre aqui, ó. Então qual é o maior diâmetro da cabeça da gente? É antes do posterior ou é do posterior? Então quando eu toco cá, eu já troquei aqui, eu já sei ou ela vai estar para cima ou vai estar para baixo. Aí eu já faço o dedo aqui, daqui para cá. Então ela não vai estar nem para cá nem para cá. Se eu pego ela aqui assim, ó, tipo, tá aqui, ó, né? Eu quando eu falo aqui, o maior diâmetro tá aqui, ó. Então eu sei ou ela tá para cá ou tá para cá. Aí eu tenho que procurar com o dedo a maior. Então eu venho e procuro onde está a maior. Tá certo? Quando eu acho a maior, achei a maior, tá aqui a maior. Porque a maior está desse lado de cá. Então, às vezes se está aqui, eu olhei, está para o lado de cá, então não tem como ela, a posterior está mais para o lado de lá. Então eu já sei que ela está para o lado de cá. Ela está do lado direito, a anterior aqui, ó, vai estar do lado direito dela. Então eu sei que a posterior está do lado esquerdo. Tá certo? Então quando vocês tocarem aqui, então eu quero que vocês decidem primeiro. Para que lado é o maior diâmetro da cabeça? Aí você já sabe onde vai procurar. Então se eu pego aqui, por exemplo, uma cabeça dessa, eu estou fazendo um toque e eu vejo que ela está nessa posição,
o anterior vai estar ou para cá ou vai estar para cá, tá? Ela nunca vai estar aqui, então eu já tiro duas posições que eu tenho que não ficar procurando. Eu vou procurar ela para esse lado ou eu vou procurar ela para esse outro. Faz um X. Tá certo? Então, de novo, mais uma. Deixa o zóio, deixa o zóio. Vai. O bicho que eu falei. Mas não vai ver, vai tocar. Vai saber qual é o dedo que vai deslizar mais, o lateral posterior ou o lateral. Então eu posso fazer lateral também. Mas geralmente quando tu passa no anterior, tu já sabe se ele está menor ou pequeno. Transversa direita. Entenderam? O que mais? Vamos lá. Pode. Deixa eu ver. Ladies and gentlemen. Entendeu? Se quiser ir embora, pessoal, pode ir, tá? Já outra aula já para nós. Tem que Pode ir, prof. Olha, eu penso que agora, a próxima vai ser do e a próxima aula eu vou dar para todo mundo que eu vou aqui para vocês, não tem que dar muito. Ah, isso é difícil, né? Eu já achei, tá aqui assim. Pra cortar pro direito ou esquerdo, né? Agora a câmera funciona nela. Eu acho que quando aqui vai conseguir identificar, vai ser assim. Eu achei, tá? Professor. Tava lá, esquerdo. Posterior. Ela falou cípito, esquerdo, posterior. Cípito, esquerdo, posterior. A pessoa nem sabe, né? Deixa eu falar. Aí isso a gente anota no macrograma. Isso, no macrograma. Quem que é o próximo? Você vai tomar. Última Ladies and gentlemen. Mas se vocês quiserem, a gente dá aula em dia. Professor, vamos escair, né? Mas vai todo mundo viajar? Não. Aí a senta. Professor, vamos escair. Não, isso vai cair assim, ó. Vai cair uma posição já daquele que vocês falarem, entendeu? Não vai dizer, né? Você de esquerda posterior. Ó, lembra? Anterior tá aqui, ó.